128 anos após a proclamação da República, as memórias desse tempo parecem esvair no mar das multidões. A história, distorcida e manipulada, ensinou na escola que Dom Pedro II era apenas um velho cansado e que a República era a salvação definitiva para livrar o Brasil de uma família monarca que vivia no ócio em palácios no Rio de Janeiro enquanto o Brasil afundava. Mentiram para você. Em breves palavras, vou contar para você o quão honrado e maravilhoso foi Dom Pedro II e como sua capacidade intelectual levou o Brasil daqueles dias a um auge jamais visto antes ou depois. Este é o quadro Spin-Off, um quadro especial no canal onde contamos histórias de coisas diferentes e que não possuem relação com videogames. Seja bem-vindo, você está na casa do jogo antigo. Quando Dom Pedro II tinha 5 anos, seu pai, Dom Pedro I, autor do Grito da Independência, renunciou ao trono a favor de seu filho e retornou a Portugal para dar cabo a disputas políticas envolvendo a família real portuguesa quanto à posse do trono. Por aqui, sua imagem já estava desgastada e muitos o acusavam de tirania. No entanto, a ascensão de Dom Pedro II trazia nova esperança e fôlego para o Brasil. De acordo com a lei brasileira, o jovem imperador só podia assumir seu posto quando completasse 18 anos. Desta forma, a partir dos seus 5 anos, ele foi preparado para uma grande missão que mudaria para sempre o destino do Brasil. Ele era um órfão da nação, uma criança com destino traçado, com o peso de um país nas costas. Era uma infância triste e muito solitária. Seus únicos amigos eram os livros que lhe agregavam conhecimento. Ele era genial, falava 17 idiomas correntemente. Vê as qualidades dos seus filhos, as boas iniciativas estimula. Vê suas debilidades, protege. Vê seus erros, afetuosamente corrige. Exatamente assim que o Brasil, o imperador, governava o país. Devido a pressões de políticos e do povo, em 1840 foi aprovada uma lei que adiantava a maioridade de Dom Pedro II. Assim ele foi oficialmente coroado imperador. Apesar de jovem, sua figura ajudou a consolidar a unificação do Brasil, dando fim aos movimentos separatistas de diversas regiões do país. À medida que ele amadurecia, mais e mais podiam ver um homem sensato, que nunca perdia razão, sempre muito discreto e cauteloso, que confidenciava em seu diário a sua preocupação em cumprir seu dever para com a pátria e principalmente com o bem-estar dos menos favorecidos. Outro grande desafio era a escravidão. Ele nunca enxergou os negros de forma preconceituosa. Era comum a ideia da inferioridade dos negros naquele tempo, mas isso não o convenceu. Inclusive, ele já estudava formas para acabar com a escravidão. E vale ressaltar que Pedro nunca teve um único escravo. Todos os serviçais do palácio eram remunerados e com frequência ele comprava cartas de alforria com recursos próprios. Em uma monarquia parlamentarista, o imperador não é absoluto, apesar de deter grande poder no governo. Dom Pedro II agia de forma suprapartidária, fortalecia o país, levando a se tornar uma potência. Estendeu linhas ferroviárias, trouxe energia elétrica para o Rio de Janeiro, atravessou linhas telegráficas,
linhas essas que ligavam o Brasil até a Europa. A Marinha, ou a Armada de Guerra, como era chamada, tornou-se uma das mais poderosas e respeitadas do mundo. E em certas ocasiões, até mesmo a maior potência daquela época, a Inglaterra, não ousou desafiar o poder do Brasil na pessoa do imperador. O povo amava Dom Pedro e ele correspondia, trazendo progresso e valor para o Brasil. Inclusive, ele não aceitava aumentos de salário. Uma nação não é uma empresa. Uma nação, sobretudo, não é uma disputa contínua de partidos políticos, onde um está se degradando com o outro e o que interessa são, sobretudo, as futuras eleições, não as futuras gerações. É que nós temos o direito de aumentar um imposto antes de fazer todas as economias possíveis para não sobrecarregar o povo. Isso é uma boa lição para os chefes de Estado atuais. Em seus registros pessoais, ele sempre manifestava preocupação com a educação. Segundo ele, a verdadeira liberdade era conhecimento, e ele almejava isso para todos os brasileiros. Por diversas vezes, ele custeou do próprio bolso os estudos de jovens prodígios, inclusive em centros acadêmicos na Europa. Prefiro perder a coroa a tolerar a continuação do tráfico de escravos. Essa atitude culminou na queda do imperador. Dom Pedro II, um ano após citar essa frase, conseguiu cumprir talvez o maior sonho de sua vida. Trouxe através da Lei Áurea, assinada pela princesa imperial regente Isabel em nome de seu pai, a libertação dos negros, colocando-os em nível de igualdade e dignidade na pátria brasileira, vencendo assim uma dura oposição parlamentar e principalmente de um partido pequeno, porém com pessoas muito influentes, o Partido Republicano. Tenho um espírito justiceiro e entendo que o amor deve seguir estes graus de preferência: Deus, pátria, família e indivíduo. A abolição da escravidão levantou a ira dos republicanos e de muitos homens de alta patente no exército, pois eles possuíam fortes ligações com o latifúndio. O auge dessa fúria deu-se ao fato de Dom Pedro II, agora um senhor bem idoso com mais de 60 anos, levantar a hipótese em estudar uma forma de criar títulos de indenizações e repatriação de terras para dividi-las com os ex-escravos, pois ele acreditava que era necessário e justo dar apoio e estrutura aos ex-escravos, a fim de que eles pudessem começar uma nova etapa em suas vidas. No dia 15 de novembro de 1889, grupos elitistas, latifundiários e parte dos militares efetuaram um golpe de Estado. Importante ressaltar aqui que não houve nenhuma participação da população. Assim, destituíram do trono um homem justo, íntegro e honesto, proclamando a República e selando o fim do Império do Brasil. Ele não quis retalhar. Muitos políticos e militares queriam luta, mas Dom Pedro II não permitiu nenhuma reação, pois, segundo ele, seria uma lástima, uma guerra civil entre brasileiros e, como consequência, derramamentos de sangue. Mas Deodoro, sabendo que o imperador, durante seus 49 anos, nunca havia tido a preocupação de acumular nenhum pecúlio, saía praticamente com a roupa do corpo, o exílio, mandou um emissário lhe oferecendo uma dotação de 5.000 contos de réis para ter um exílio dourado. Era muito dinheiro, seria o equivalente a 4.500 quilos de ouro. Então não posso aceitar que nenhum brasileiro tem o direito de tocar em um vintém do Tesouro Nacional sem autorização do Parlamento. Dois dias após a proclamação, Dom Pedro II partiu para a Europa com sua família. Banido da nação que ele amava e dedicou toda a sua vida, todos os seus bens foram tomados. Ele levou pouquíssima coisa consigo. Nascia, naqueles mesmos dias,
A República, que pelos anos seguintes levaria o Brasil a provar o amargo fel de séries de assaltos, roubos, desrespeitos e golpes de toda sorte. E estas canalices, elas podem ser vistas até os dias de hoje. 3 semanas após a sua chegada na Europa, Dona Teresa Cristina faleceu e o seu marido, que por toda a vida serviu o Brasil, não tinha condições sequer de arcar com as despesas funerárias, pois nunca havia acumulado riqueza para si e nem para os seus parentes. Um fato muito diferente da atual República Brasileira e dos seus políticos famintos. Após isso, Dom Pedro partiu para a França, onde passou o que seria os seus 2 últimos anos de vida, vivendo em hotéis simples e sendo ajudado financeiramente pelos seus leais amigos. Eram dias muito tristes, onde o imperador lamentava em seu diário sobre a infelicidade de não poder voltar para o Brasil. No dia 5 de dezembro de 1891, após uma forte pneumonia, partia desse mundo o homem que mais amou o Brasil e o povo que nele vivia, Sua Majestade Imperial Dom Pedro II, imperador constitucional e defensor perpétuo do Brasil. Suas últimas palavras foram: Deus me conceda esses 2 últimos desejos, paz e prosperidade para o Brasil. Em sua última fotografia, no leito de morte, repousa o imperador, abaixo de sua cabeça, um livro, simbolizando que mesmo após a morte, sua mente repousaria para sempre no conhecimento. Enquanto seu corpo era preparado, um pacote foi encontrado com uma mensagem escrita por ele: É terra de meu país. Desejo que seja posta no meu caixão se eu morrer fora de minha pátria. A princesa Isabel optou por um funeral discreto. No entanto, o governo francês concedeu ao imperador um funeral digno de todas as honras. A nova República do Brasil abafou o máximo que pôde, mas o sentimento de tristeza e respeito ao imperador fez com que os dias por aqui ficassem tristes e nublados. A história da República foi prostituída, esquecida, distorcida, e hoje os nossos jovens se inspiram em supostos heróis, em revolucionários, em músicos e em toda sorte de pseudos intelectuais e acabam por ignorar as suas origens, desconhecendo que o maior herói de todos tinha sangue verde e amarelo. Em 1920, o presidente Epitácio Pessoa revogou o decreto republicano que bania a família imperial do Brasil. E atendendo o clamor do povo, os restos mortais de Dom Pedro II e Dona Teresa foram transladados para o Brasil e sepultados no mausoléu imperial da Catedral de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Tu Amazonas até o